Você já se perguntou como seria se pudesse ler os bastidores do inferno? E se um demônio experiente revelasse os segredos para desviar uma alma humana? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos livros mais provocativos e brilhantes já escritos sobre a natureza humana e a luta espiritual. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Prepare-se para enxergar seus próprios pensamentos, hábitos e crenças sob uma nova perspectiva. E entender como, muitas vezes, as tentações mais perigosas são aquelas que passam despercebidas. Fica comigo até o fim, porque esse resumo vai mexer com você. Imagine um mundo onde a tentação é tratada como uma arte refinada, onde cada fraqueza humana é meticulosamente explorada por forças que operam nas sombras. É exatamente isso que C.S. Lewis propõe em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Uma obra profunda e provocativa que desmonta os mecanismos espirituais e emocionais da alma humana sob uma perspectiva completamente inesperada, a de um demônio. Ao longo de 31 cartas, o velho demônio maldanado escreve ao seu sobrinho inexperiente, Vermelindo, com a missão de ensinar como afastar um humano chamado de paciente da influência do inimigo, que aos olhos dos demônios é Deus. A ideia central é simples, mas genial. Através da inversão de valores, Lewis convida o leitor a refletir profundamente sobre o bem, o mal, a fé e o cotidiano espiritual. Desde o início, Maldanado adverte seu sobrinho: não é necessário grandes pecados para perder uma alma. Basta distrações sutis, um pensamento mal direcionado, um hábito deixado sem vigilância. O inimigo mais poderoso do inferno, segundo ele, não é um mártir corajoso, mas sim uma pessoa que se acomoda espiritualmente enquanto acredita estar no caminho certo. A primeira lição que Maldanado ensina é sobre o poder das pequenas coisas. Em vez de empurrar o paciente para um pecado escandaloso, o ideal é cultivar nele a indiferença, o tédio com o espiritual, o apego à rotina. Para isso, Vermelindo deve mantê-lo distraído com as trivialidades da vida? O almoço, as notícias, os pequenos ressentimentos no trabalho, as preocupações com o futuro? A distração é uma arma sutil e poderosa. Quando o homem está distraído, não ouve a voz de Deus. Outro ponto crucial das cartas é o uso do orgulho. Maldanado demonstra como até mesmo uma virtude, como a humildade, pode ser pervertida. Basta que o paciente se orgulhe de ser humilde. E pronto, a virtude se transforma em vaidade espiritual. Essa manipulação das intenções humanas é um dos fios condutores da obra, que mostra como o mal muitas vezes se disfarça de bem. A espiritualidade superficial também é um campo fértil para a tentação. Maldanado recomenda que o paciente seja encorajado a viver a fé como um hábito cultural, mecânico, cheio de aparências e sem profundidade. Que ele vá à igreja, mas apenas por tradição. Que ore, mas sem entrega. Que participe de rituais religiosos, mas com o coração vazio. Isso cria uma ilusão de religiosidade sem vida interior. Durante as cartas, vemos que o paciente passa por uma conversão, e isso preocupa os demônios. Mas Maldanado não entra em pânico. Para ele, a conversão não é o fim do trabalho, é só o começo. Muitas vezes, os convertidos podem ser mais fáceis de manipular, porque estão confiantes demais na própria fé. Aqui entra outro conceito-chave, o ciclo da fé. Segundo Maldanado, a vida espiritual é feita de altos e baixos, momentos de fervor e de aridez. O truque é explorar os baixos. Se o paciente se sente distante de Deus, se suas orações parecem não ter efeito, então é hora de sussurrar que Deus não o ama mais, que tudo é ilusão, que nada faz sentido. É nesse momento de vazio que as almas se perdem ou se fortalecem. Um dos momentos mais marcantes do livro é quando Maldanado fala sobre a importância das relações humanas. Ele orienta Vermelindo a incentivar o julgamento e a crítica, que o paciente observe os defeitos de seus colegas na igreja, que os considere hipócritas, que se compare a eles com superioridade moral. Isso enfraquece os laços comunitários e gera isolamento, uma condição perigosa, pois o isolamento é o campo de caça preferido dos demônios. Mais adiante, o paciente se apaixona por uma jovem cristã fervorosa. Isso causa pânico em Maldanado.
Um amor puro e edificante é uma ameaça real às trevas. Ao lado dela, o paciente se torna mais devoto, mais virtuoso, mais atento ao seu relacionamento com Deus. Maldanado tenta reverter isso, incentivando sentimentos de egoísmo, ciúme e desejo possessivo, transformando o amor em um instrumento de manipulação emocional. Se o paciente começar a amar mais a si mesmo do que ao outro, então a batalha pode ser vencida. Maldanado também trata do corpo como um campo estratégico. Ele instrui Vermelindo a explorar sensações físicas, fome, sono, dor, como desculpas para irritações e descuidos espirituais. Se o paciente estiver cansado, talvez ele não ore. Se estiver com fome, talvez fale com aspereza. E esses pequenos deslizes acumulados ao longo dos dias podem abrir brechas profundas na alma. Outro ensinamento importante do livro é sobre a ilusão da autonomia. Maldanado tenta convencer o paciente de que ele é dono de si, de que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Essa ideia de independência extrema é uma tentação sutil que enfraquece a fé e promove o egoísmo. Quando o homem acredita que tudo o que tem é mérito próprio, deixa de reconhecer a graça divina. Há também uma crítica contundente à racionalização da fé. Maldanado incentiva Vermelindo a manter o paciente apenas nos aspectos intelectuais da religião, discutindo doutrinas, teologias e debates, sem nunca mergulhar na prática da caridade e da oração. Assim, a fé vira teoria, e a teoria isolada da prática é inofensiva para o inferno. No final do livro, ocorre um desfecho dramático. O paciente morre durante um bombardeio da guerra, e Maldanado, desesperado, revela sua falha final. A alma do paciente foi recebida pelo inimigo. Apesar de todas as artimanhas, distrações e manipulações, o paciente permaneceu fiel. Mesmo com dúvidas, fraquezas e quedas, ele escolheu confiar em Deus. Essa derrota é uma lição poderosa. O amor e a graça de Deus, mesmo em silêncio, mesmo no sofrimento, podem ser mais fortes que todas as forças do inferno. Maldanado falhou porque o paciente aprendeu a caminhar na escuridão com fé, mesmo sem sentir a luz. Ao final da leitura, o impacto do livro é inegável. C.S. Lewis consegue, com ironia e sabedoria, mostrar que a batalha espiritual é travada nos detalhes. Não são apenas os grandes pecados que nos afastam de Deus, mas sim os pequenos desvios, as concessões diárias, os pensamentos não vigiados. A obra é um chamado à vigilância, à reflexão e à profundidade espiritual. Em um mundo onde tudo é rápido, superficial e distraído, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é um lembrete corajoso de que o cuidado com a alma é um trabalho constante, silencioso e profundamente transformador. E aí, o que você achou dessa jornada pelas cartas infernais? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz não é apenas um livro, é um espelho da alma humana. A forma como C.S. Lewis nos faz refletir sobre nossas fraquezas, distrações e escolhas diárias é simplesmente genial. Se esse conteúdo te impactou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo qual carta ou qual insight mais mexeu com você. Se inscreve no canal para não perder os próximos resumos de livros incríveis como esse. Até a próxima leitura! E cuidado com as pequenas tentações do dia a dia.